Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o professor Euclair e no vídeo de hoje eu quero trabalhar com vocês por que as bíblias de estudos vendem tanto, né? Então, eu vou estar tentando responder essa questão, tá? Mas primeiro eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Caso queira ficar um pouco mais ligeiro, melhorar seus estudos, né, aprender a estudar de verdade, tem um link de um curso de teologia na descrição do vídeo aqui para você aprender. E vamos bater um papo sobre isso, tá? Por que as bíblias de estudo vendem tanto, mesmo não, muitas vezes não sendo um material ou o melhor material para se estudar, para se ter? Primeiro ponto que nós podemos colocar é assim: é o efeito psicológico que uma Bíblia de estudo ela traz sobre o leigo, sobre a pessoa que não entende. Por quê? Você chega na sua igreja, você é um membro comum de uma igreja, chega lá, o pregador com uma Bíblia, sei lá, desse tamanho. Tá, uma Bíblia. Não, vou pegar uma Bíblia menor aqui. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Deixa eu pegar uma Bíblia menor aqui para ficar mais claro. Pronto. Uma Bíblia desse tamanho. Chega o pregador para pregar. Ele chega com uma Bíblia desse tamanho aqui. Quase você não vê. Quase. Não. Põe em cima do púlpito. Abre. Começa a explicar o texto. Começa a falar algumas coisas. Algumas explicações. Ou contar alguma história. É uma coisa. Só que aí. Tem um outro pregador. Que chega. Com uma Bíblia. Desse tamanho. Não. Para e pensa. Para e pensa. O cara chega com uma Bíblia desse tamanho. Desse tamanho. Então as pessoas olham e não tem como você não reparar uma Bíblia grande. E normalmente as Bíblias de estudo elas são maiores para chamar atenção. E algumas vezes para trazer mais comentários e tal. Então o primeiro fator é o psicológico. Uma Bíblia grande ela chama mais atenção. Então se você quer chamar atenção, você compra uma Bíblia de estudo grande. Né? Você pega a Thompson, né? A Thompson é uma Bíblia grande ali, a Thompson. E por aí vai, né? Que o cara carrega debaixo do braço. Aí chama atenção. Ponto. Então é uma Bíblia que é um tipo de coisa que chama atenção. Segundo ponto que faz com que as Bíblias de estudo sejam vendidas muito é que assim, o público brasileiro não estuda muito. Então, qual que é mais fácil? Eu pegar uma Bíblia desse tamanho, uma biblinha desse tamanho, ler ela, que quase não tem concordância, quase não tem nada, uma Bíblia dessa, e ter que ler um livro extra, ou eu pegar uma Bíblia desse tamanho, que já tem algum comentário. Claro que é mais fácil aqui. Qual que é o problema? É que por maior que seja uma Bíblia de estudo e por mais bem feita que ela seja, ela ainda assim é rasa. Ela ainda assim é rasa. E eu falo pela própria experiência. Eu digo porque toda vez que eu, né, porque eu tenho duas tretas com Bíblia de estudo, toda vez que eu vou precisar de um comentário e eu vou olhar nas Bíblias de estudo, não tem. Né? Me disseram, a Bíblia de Genebra é a grande Bíblia de estudo. Aí eu fui pesquisar alguns textos da Bíblia de Genebra, cadê? Não. Ela simplesmente pulou o versículo, a explicação do versículo bíblico. E assim, é um versículo chave. Né? A Bíblia é a palavra-chave mesmo. Falei, não, cara, eu vou dar uma olhada nessa palavra aqui. Fui procurar a palavra lá, fui achar o número strong pra achar a palavra mais rápido. Cadê a palavra-chave, o número-chave na palavra? Inclusive, eu tive que anotar aqui. Não só ela, né? Mas é um texto lá de Daniel. Daniel capítulo 7. Deixa eu pegar aqui Daniel capítulo 7. Só para vocês entenderem. Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Sofônias, Miqueias, Jona. Daniel capítulo 7. Eu tive que anotar a palavra que é Daniel 9, 24. A palavra determinadas. Cara, você tem aqui, eu tive que colocar o número strong na palavra. Deixa eu colocar o número strong na palavra aqui. Ó, 28, 52. Eu tive que colocar o número strong
Porque a única vez que eu vou precisar da Bíblia palavra-chave, que eu falo, não, vou dar uma olhada aqui, eu quero achar essa palavra mais rápida, né? Pela concordância Strong. Cadê a palavra? Cadê a numeração? Fora que tem numeração errada aqui também, tá? Não é muita coisa, mas tem. Tem numeração errada. Então, o que acontece? Eu tô dando como exemplo uma das Bíblias que eu mais gosto, e assim, se você achar por uns 200 conto, ainda vale a pena. Se você achar por uns 200 conto, ainda vale a pena, tá? Se você achar ela por uns 200 reais, pode comprar, que ainda vale a pena por causa do dicionário de hebraico e de grego que ela tem no final. Não pelos comentários, né? E talvez a questão da concordância Strong vai te ajudar. Mas, por exemplo, se você for olhar aqui em Apocalipse 22:14, eu estou dando um exemplo aqui para vocês não acharem, o cara é contra a Bíblia de estudo, que não sei o que, não estuda, não, está ofendendo a palavra de Deus. Não, cara, aqui, Apocalipse 22, verso 14, né? Aqui fala assim, os que lavam as suas vestiduras. Aqui ela está com o número 1785. Só que o número correto para a vestidura, no caso do texto escolhido, é a 4749. Por que tem esse erro? Por causa da variante textual. Só que você pega um leigo que não entende de grego, que não entende de variante textual, ele olha, ele vai ser jogado na palavra errada e vai dar a definição que não está de acordo com a Bíblia. Então, a Bíblia, palavra-chave, o número Strong que ela jogou te leva a um erro. Eu tive que corrigir a minha aqui. Então, eu tive que adicionar número Strong, eu tive que corrigir número Strong. Aí você quer me vender isso aqui por 350 reais, porra? Não, nem a pau. Desculpa se tem algum crente espirituoso aqui. Não, mas não vale. Tá? Então, e assim, não é só essa. Como eu disse, na Bíblia de Genebra, que muitos consideram como uma grande Bíblia de estudo, às vezes tem um versículo bíblico e a página inteira de comentário. Por vezes eu fui pesquisar certos textos que são chaves na interpretação bíblica, que são extremamente relevantes. Cadê o comentário? Ela simplesmente, pula, ignora. Não é? Pula e ignora. Aí você vai pagar 200 conto numa Bíblia dessa? Quando eu preciso dela não serve? Quando eu preciso dessa aqui, ela falha comigo? Quando eu preciso, falha comigo? Então não faz sentido. Né? Então, pode me levar ao erro? Né? Mas veja que eu estou pensando assim, o problema não é para mim. Eu posso conferir, eu confiro, eu analiso, eu anoto, eu corrijo. Mas e quem não pode? O leigo, o irmãozinho lá que malemar terminou o ensino médio, ou que não tem ensino médio, que é um irmão simples, ou às vezes um senhor de idade, uma irmãzinha de idade, que não teve muita oportunidade de estudo, compra uma palavra-chave, compra uma Bíblia de estudo, seja ela qualquer, lê o negócio ali e é levado ao erro. Como é que a gente faz? Como é que esse cidadão faz da vida? O que ele faz da vida? Como é que a gente resolve? Não é? Às vezes o teu pastor, você é um pastor de igreja e não sabe grego, não sabe hebraico, não tem como conferir, né? Entendeu? Então esse é o perigo das Bíblias de estudo, que eu digo para vocês. E terceiro ponto que eu não gosto em Bíblia de estudo, o preço. O preço é absurdo. Né? Última vez que eu vi a Bíblia palavra-chave, por exemplo, estavam querendo vender ela a 350 reais. Estão lançando a Almeida Corrigida Fiel aí, né? 350 reais, né? Pré-lançamento. Gente, salário mínimo brasileiro é 1.400 reais. 1.400 reais. Uma pessoa que trabalha no mês inteiro para ganhar 1.400 reais, que boa parte dos brasileiros é assim, tá? Boa parte dos brasileiros é assim. Teria que trabalhar 3 dias. 3 dias não. 1.400 reais. 350, 700, 1.400. A pessoa teria que trabalhar uma semana inteira para comprar uma Bíblia de estudo. Mas a Bíblia de estudo dura a vida inteira. Dura a vida inteira para quando você realmente precisar dela não servir para nada. Você vai pagar 350 reais. Amém? Vai fundo. Todo dia acorda um otário e acorda um esperto. E chega na metade do dia, eles fazem negócio. Belo negócio para você que vai comprar. Então,
E assim, não é só a Bíblia Palavra-Chave, não é só a CF que eu estou comentando. Eu estou comentando assim, falando de maneira geral. Só estou tomando como exemplo Bíblias que eu conheço, né? Então, se tem a Bíblia de Genebra, que sempre me deixa na mão, né? A Palavra-Chave, que já me levou quase me levou a um erro. Eu já bati o olho, já tive que corrigir, né? Tive que adicionar informação. Por quê? Então, assim, pega um brasileiro comum, um homem, trabalhador. Ele tem que trabalhar uma semana inteira para comprar uma Bíblia de estudo que custe R$350. Sabe? É cruel ou não? A pessoa trabalhar de segunda a sexta-feira para comprar uma Bíblia de estudo de R$350. E esse é o salário mínimo. Não é? Aí, por exemplo, eu lido com pessoas que têm 2 filhos, 3 filhos, 4. A pessoa às vezes tem 4 filhos, às vezes tem 1, às vezes a esposa não está trabalhando. Como é que esse irmão, essa irmã, vai comprar uma Bíblia de estudo? Quando a gente volta para a função das sociedades bíblicas, um abraço aí para Trinitariano, um abraço para a Sociedade Bíblica do Brasil e qualquer outra sociedade bíblica. Você tem a história de Mary Jones. Mary Jones foi uma menina com 13 anos de idade. Uma menina com 13 anos de idade. Que ela andou 50 quilômetros. Ela juntou dinheiro 4 ou 5 anos. Juntou dinheiro 4, 5 anos. Andou 50 quilômetros para comprar uma Bíblia. E por causa da história dela, o pastor fundou a Sociedade Bíblica Estrangeira. O cara que vendeu a Bíblia para ela fundou uma sociedade bíblica e dali então foram fundadas mais de 200 sociedades bíblicas para divulgar a palavra de Deus a um preço justo, a um preço acessível para que qualquer pessoa tenha acesso à palavra de Deus. Aí me vem no século XXI uma editora ou um monte de editora e quer me vender a Bíblia de estudo a um rim, ao preço de um rim. A um preço de um rim. É isso? É isso que eu estou ouvindo? É isso que eu estou vendo? É isso mesmo? É isso que vocês de editoras estão dizendo para mim? Não. A Mary Jones, ela andou 60 quilômetros para comprar uma Bíblia e aí fundaram as cidades bíblicas, né? Para baratear. Aí você me chega e me cobra R$350 numa Bíblia de estudo que uma pessoa trabalhadora comum, né? Não, mas tem as Bíblias simples. Ok, eu entendo, verdade. Só que aí você gera uma separação de classes sociais. Quem tem uma Bíblia pequena é o pobre. Não que não seja. É um pobre. Quem tem uma Bíblia grande é quem tem poder aquisitivo. Tá? Quem tem uma Bíblia grande é quem tem poder aquisitivo. Então você cria uma divisão de classes sociais dentro da igreja. Porque a pessoa chega com uma biblona desse tamanho debaixo do braço, não é porque ela estuda muito. Às vezes ela vai chegar para dizer assim, ó, tenho dinheiro, sustento. A editora fala, mas isso não é problema meu. Não, não é problema seu, verdade. Mas é isso que acontece quando você coloca. Não, mas nós temos que lidar com os impostos, pagar o salário de quem traduziu a Bíblia. Verdade, concordo. Mas é necessário mesmo vocês lançarem uma Bíblia de estudo cada 6 meses? É necessário? Vamos lá. É necessário mesmo? Porque assim, vamos lá. Eu sei, a Bíblia de estudo ela é muito mais fácil de lidar do que eu ter que pegar, por exemplo, um comentário histórico-cultural, esse aqui, que às vezes ele vai fazer uma observação de que você necessita de um conhecimento um pouco mais histórico. Ele vai trazer uma abordagem, por exemplo, eu estava abrindo em Efésios 5, 23, quando fala do casamento, e eu sempre quando eu vou ler um texto, como eu trabalho como professor e tal, dou as explicações, eu tenho que olhar pro meu ouvinte, ou para uma pessoa simples, eu tenho que imaginar, que nem eu estou gravando um vídeo aqui, eu estou pensando em como eu falo para uma pessoa leiga, para uma pessoa simples, de simples entendimento. Então quando eu abro o comentário histórico-cultural lá e ele fala sobre os 3 tipos de relação familiar que existiam no contexto em que Paulo está falando ali, você tinha o contexto familiar romano, o contexto judaico e o contexto grego,
né, o contexto grego, dentro ali da epístola de Efésios, eu vejo 3 formações, 3 estruturas, 3 visões sobre constituição familiar. Eu olho e falo, cara, como é que eu explico isso aqui para uma pessoa que nunca estudou sobre o Império Romano, que nunca estudou sobre a visão da constituição familiar grega, né? Porque a pessoa ela só tem a noção de família brasileira ali, né? O pai de família e tal, a mulher tendo voz para comentar alguma coisa, mas tipo, a Constituição romana, a Constituição grega sobre a visão que eles têm sobre casamento é completamente diferente. Como é que a gente explica isso? Então eu sei, é mais fácil abrir uma Bíblia de estudo que traz um comentário raso sobre qualquer coisa do que eu abrir um comentário histórico-cultural e ter que saber um pouco de história para poder usufruir de 100% desse comentário. Então é muito mais prático. É muito mais prático. Só que, e o exercício da explicação? Né? Porque, né? Entendeu? Então assim, existem alguns motivos por que eu não gosto de Bíblia de estudo. Existem alguns motivos. Né? Um outro também que mantém o mercado é o leigo. O leigo ele vai comprar um material desse, pagar R$350 numa Bíblia dessa, R$400, R$500, R$200, 160, vai comprar, vai achando que está comprando ouro. E eu não condeno ele, eu não condeno o leigo que comprou lá a sua Bíblia de Genebra, pagou R$300 na sua Bíblia palavra-chave, ou que está em busca de uma Bíblia de estudo, seja qual for. Eu não condeno o leigo porque ele não tem conhecimento. Às vezes o cara está começando os estudos dele agora. Eu já estou na caminhada há mais tempo, né? Há uns 12 anos já estou nessa caminhada há mais tempo. Né? Mas o leigo comprar, eu entendo, mas assim, o cara que tem poder aquisitivo, tem conhecimento, continuar comprando Bíblia de estudo é a maior burrice que ele pode fazer. E ele só está sustentando um mercado que hoje não contribui teologicamente. Uma Bíblia de estudo ela não contribui teologicamente para a caminhada, para o avanço de um estudo. Bíblias de estudo são resumo do cocô, do cavalo, do bandido, do cara que roubou o estudioso que fez o estudo. Ela é o resumo do resumo. E aí, com o mesmo dinheiro que você poderia estar investindo numa Bíblia de estudo, vamos lá, vamos pôr R$350, porque foi esse o preço que estão lançando a Almeida Corrigida Fiel de estudo e a Bíblia Palavra-Chave. E qualquer outra Bíblia, eu já vi Bíblias aí com maior preço ou com menor preço, mas eu estou pegando esse preço aqui. Com R$350, você compra livros sobre exegese, você consegue achar algum comentário, ou você consegue adquirir material de estudo com uma qualidade muito maior, tá? Muito maior do que a Bíblia de estudo em si. Talvez comprar uma gramática de língua portuguesa, um dicionário de língua portuguesa, né? Seja mais útil do que comprar a Bíblia de estudo. E é infinitamente mais barato. É claro que se for a do Bechara, aí já é outros 500, mas tudo bem. Compreende? Então, é isso. Eu sei, as editoras não vão gostar. Não vão gostar. Não vão gostar, né? E assim, e o complicado, para não dizer foda, o complicado é assim. Cada vez que eu olho para o mercado editorial de Bíblia de estudo, eu fico com mais raiva. Porque, ora é a Bíblia de estudo não sei o que, a Bíblia de estudo... cara, a coisa mais, assim, com todo respeito, a coisa mais imbecil que alguém pode querer é a Bíblia de estudo Peshitta, por exemplo. Aí você olha lá, não tem nada de aramaico. É uma tradução do espanhol. Tá ligado? Isso me deixa puto da vida. A Bíblia é uma tradução do espanhol. Você olha na introdução da Bíblia, é uma tradução. Você não tem nem o texto aramaico do 5º século, que é a Peshitta. Você não tem. A Bíblia de estudo King James. Você tem a King James atualizada, King James fiel. Aí você tem deixa eu ver uma Bíblia de estudo assim bem ridícula pra gente comentar. Deixa eu puxar aqui outras aqui. A PTX. A Bíblia, claro que é de Genebra, eles pegaram uma tradução brasileira, colocaram notas de estudo. Bíblia de estudo, sei lá. Deixa eu pegar uma Bíblia de estudo aqui. Eu não tenho Bíblias de estudo muito. Não tenho muitas Bíblias de estudo porque eu não gasto dinheiro com isso. Né? Mas a Bíblia de estudo judaica. Porra, cara, eu lembro quando eu era criança.
criança não, eu tinha acabado de me converter para a igreja. Eu tinha 18 para 19 anos de idade, 19. Tá, 18, tinha 18. 18. Lá por volta de 2010. E aí veio um amigo com a Bíblia de estudo, uma tradição judaica. Eu olhei e falei, cara, que da hora, mano, Bíblia de estudo judaica, que não sei o que é judaica. Aí, anos mais tarde, não comprei, claro, anos mais tarde, eu descubro que a tradução, a Bíblia de estudo judaica é uma tradução do inglês. E estudando, anos depois de estudar grego, hebraico, de estar estudando, né, a caminhada de grego e hebraico, eu descubro que a Bíblia judaica, a tradução dela, é uma paráfrase. Ela é uma paráfrase em inglês que foi traduzido para o português. Cara, isso gera problemas de interpretação, pode gerar problemas, pode levar a caminhos absurdos. E eu veja que minha crítica não é de alguém que... É porque alguém que já foi, que já caiu nessa ilusão. Eu já caí nessa ilusão. De achar que uma Bíblia de estudo valia muita coisa. Aí chega o irmãozinho, ou chega qualquer pessoa lá com uma Bíblia desse tamanho, uma Bíblia desse tamanho, você fala, você não sabe porra nenhuma. Olha o tamanho da Bíblia dele. É claro que Bíblias grandes, a letra é melhor, né? Tecnicamente a letra pode ser melhor, porque a gente vai chegando a certa idade. Então, por exemplo, hoje eu prefiro muitas vezes, 1000 vezes, ler a minha hiperlegível, minha Bíblia Almeida Corrigida Fiel hiperlegível, porque a letra é excelente, né? E vale a pena por causa da letra, do material, uma Bíblia de qualidade, né? Uma Bíblia de extrema qualidade, mas ela não tem comentários. Por quê? É só o texto. É só o texto. Então, toda a minha raiva, toda a minha questão com Bíblias de estudo é só isso. É só isso. Não vale a pena. Sempre aconselho, a Bíblia de Jerusalém. Por que a Bíblia de Jerusalém? Porque o texto, a tradução do texto, a Bíblia que você vai ler, o texto, é confiável, é uma tradução confiável, apesar de ser católica. Tem muita nota sobre tradução do texto. Então, muita nota. Tem aquelas notas de rodapé que tem uma pegada mais liberal. Tem, mas eu bato o olho, falo, isso aqui é sobre tradução? Eu ignoro. Se não for sobre tradução, eu ignoro. É sobre tradução? Já fico atento, porque traz muita informação sobre Septuaginta, texto siríaco, né, latino às vezes. Então é muito legal isso aí. Então, e quanto custa uma Bíblia de Jerusalém? 60, 70 reais. Olha que hoje 60, 70 reais é pouco dinheiro, porque eu paguei 60 reais em 2012, 2011. 2011? Eu casei em 2012. Eu paguei 60 reais, cara. Eu fui numa livraria católica e comprei uma Bíblia de Jerusalém e paguei 60 reais, que era equivalente a um dia de trabalho meu. E é uma Bíblia que me acompanha até hoje. Hoje já tem as versões dela em original francês, a primeira edição, 60 reais. Hoje, com a desvalorização, ela permaneceu o preço dela, uma nova, pelos mesmos 60 reais, mas com a inflação. E é uma Bíblia que eu acho que vale a pena porque muitas notas de tradução, um bom texto, um bom texto traduzido, né, o texto grego e hebraico bem traduzido, e o preço, que é super acessível, 60 reais, 70 reais. Aí me vêm as editoras e me lançam toneladas e toneladas de lixo no mercado religioso, simplesmente porque eles querem dinheiro. Porque o leigo é enganado por ele não ter conhecimento, por ele não ter experiência, né? De saber filtrar conhecimento. Que é normal, cara. Eu não sei mexer em motor de carro. Eu não sei mexer em motor. Nunca mexi no motor de moto, né? Só abri lá e tirei magneto. Tô tentando trocar a corrente da minha moto. Só não mexi porque os últimos 2 dias eu passei muito mal. Então não fui nem trabalhar. Mas é isso. Então assim, mas você não sabe mexer no motor de avião, no motor de carro. Então você é leigo. Então você depende do mecânico. Mas e quando se trata da Bíblia de estudo? Quando se trata de escolher material teológico? Aí fica muito mais complicado. Né? Eu tive que muitas vezes aprender na marra. Né? Qual gramática de grego estudar, qual apresentar, qual indicar, qual aconselhar. Né? Então, eu posso aconselhar porque eu já li, eu já estudei várias gramáticas de grego, eu sei, gramática de hebraico, mesma coisa.
Né? Muitas vezes eu falo pro cara, ó, não compra essa gramática, compra essa. Ah, mas por que todo mundo diz dessa? Então, vai na cabeça dos outros que se você for, essa aí você vai ter essa dificuldade, essa dificuldade, essa dificuldade. Você quer seguir por um caminho mais fácil? Vai por essa, né? Aí o pessoal, aí a pessoa fala, não, beleza. Porque eu aprendi na marra. Eu tive que ter o material aqui, estudar para dizer para vocês. Agora, todo mês, cada 2 meses, alguma editora lança uma bíblia de estudo nova e fala, essa é a melhor bíblia de estudo. Existem pessoas que produzem conteúdo na internet. O que eles fazem? Compram a bíblia de estudo, fazem um review dela e vendem ela pelo dobro do preço simplesmente porque passou pela mão dele. Ligeiro, cabreiro, mas tá correndo atrás do pão dele e eu não vou criticar. Ele tá correndo atrás do pão dele. Só que, e as pessoas? E você, que não conhece? Tá sendo enganado. Tá sendo feito de trouxa. E o que eu posso fazer? Fala, ó, corra de bíblia de estudo. Pega seus R$ 350, vai comprar material de estudo. Principalmente para começo de conversa sobre língua portuguesa. Vai comprar um livro de poesia de língua portuguesa, vai comprar um livro de hermenêutica, vai comprar um livro de exegese, né? Pega esses R$ 350, vai comprar um computador e baixa uma tonelada de PDF e dane-se. Ah, mas PDF é pecado. Então baixa você pode comprar um computadorzinho, baixar o Novo Testamento do Yugur Pikereg, o soberano criador já falou, com o Novo Testamento, com 5.000 notas de rodapé. De graça. O Yugur deixa de graça para você. Mas isso a editora não vai te falar. Ah, mas não vai mesmo? Por que eles não vão falar? Porque, ó, mexe no bolso. Mexe no bolso. E isso é triste. Porque você, crente, não está sendo visto mais. Você, crente, não está sendo mais visto como uma alma que precisa de salvação, que precisa de conhecimento, que precisa ser guiada. Não. Você está sendo usado como uma pilha de dinheiro. Os caras olham para você e vê uma nota de R$ 50. É isso. Eles olham para você e vê você como uma nota de R$ 50. Opa, vou entrar nessa igreja aqui, eu não vou trazer uma mensagem de fortalecimento. Não, a pessoa ela entra na igreja, o vendedor, ou seja lá quem for, ele entra na igreja, ou vem aqui gravar vídeo no YouTube, olhando para você como uma nota de R$ 50 que pode cair no bolso dele. E se você acha que eu estou mentindo, é só você olhar para os preços de bíblias de estudo. É só você olhar para aqueles caras que todo dia ou toda semana estão gravando um review de uma bíblia diferente. Acho o review super importante, acho super legal, mas isso cria em você a sensação de que você tem que adquirir uma bíblia de estudo todo momento. E, na verdade, não. Talvez uma, se compensar, né? Se compensar, a Bíblia de Jerusalém, né? Compensar, compensa, sabe? Mas não... Discussão para outro vídeo, entendeu? Então, desculpa se esse vídeo aqui vai afetar você, editora, que quer vender bíblias de estudo, que precisa vender para se manter aberto, porque quem mantém essa demanda é o público leigo fica querendo também. Então, assim, todo dia acorda um otário e todo dia acorda um esperto, e na metade do dia eles fazem negócio. Se você tem um otário pedindo bíblia de estudo e você pode oferecer, vai dar negócio, faça o que bem entender. Mas a minha função aqui é avisar, não você editora, mas avisar o público, né, ó, não vai nessa onda. Vai comprar, cara, vai na Thomas Nelson, compra o Introdução à Exegese do Michael Gorman, cara, que livro. Vai na BV Books, compra lá, eles devem ter alguma gramática de grego, mas tem livros excelentes. Inclusive a Bíblia Hebraica e Grega do Emanuel Tove, livro chato pra caramba, mas importantíssimo. Tem um livro também da BV Books, a Tradição Judaico-Grega Bizantina, um dos livros mais importantes que eu já li, muito bom, e custa R$ 40. Vai trazer uma visão de interpretação bíblica para vocês absurdo. E para de pagar R$ 350, R$ 200 em bíblias de estudo. Para com isso. Compensa mais você comprar, ter sua biblinha de braço pequena e construir sua biblioteca, ou pegar esses R$ 350 que você ia gastar, comprar um computadorzinho, por mais simples que seja, e meter bronca
e meter bronca nele, baixando PDF a rodo de estudos, aprender um outro idioma, um inglês, para desenvolver sua metodologia de estudo, do que você ficar penando aí, gastando dinheiro com Bíblia de estudo. É o conselho que eu tenho. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Então é o seguinte, se esse conselho foi útil para você, manda R$50 no meu Pix aqui agora. Porque eu não tô te enganando. Eu só tô te falando a real. E não tô te cobrando nada por isso. Mas se esse vídeo foi útil para você, nesse momento, tudo que eu tô falando, 50 conto no meu Pix agora. Porque é assim que eu não vou me vender pra editora nenhuma. Folgado, né, cara? Folgado, né? Ligeiro, cabreiro, tomando ar, não esperto. Brota ele, eu me divirto, cara. Entendeu? Fico triste, cara, porque essa é a realidade. Fico muito triste. Mas eu posso fazer o quê? As editoras precisam ganhar. Os trouxas precisam ser enganados. E toda hora vão me perguntar: qual Bíblia de estudo você aconselha, professor Euclair? Aí eu falo assim, eu aconselho uma Bíblia católica liberal que custa R$60. Não, mas se tá barato é porque o preço é ruim. E é uma das melhores Bíblias que você pode adquirir, que vai mais te ajudar. E aí? Porque só tem 2 traduções em língua portuguesa que eu boto fé. Boto fé e confio que eu leio sem medo, por mais falhas que devam ter. Almeida Corrigida Fiel, que é atualmente minha tradução favorita, a melhor tradução em língua portuguesa. E a segunda que eu confio, que segue um sistema de tradução completamente diferente da Almeida Corrigida Fiel, é a Bíblia de Jerusalém. Ah, mas ela é baseada no texto eclético. E minha cara de preocupado com isso, ela deixa de ser uma boa tradução por causa disso? Ela é até melhor no Antigo Testamento. Amigos meus hebraístas sempre dizem que o texto da Bíblia de Jerusalém ele é muito melhor do que a CF no Antigo Testamento. Né? Não, bichão. Não vem com choro, não vem com mimimi. Ah, mas é texto eclético. E a minha cara de preocupado? É uma boa tradução? Toda vez que eu vou conferir essa Bíblia com o texto grego, ela tá certa, ela tá possível, ela erra menos? É essa que eu vou querer. É essa que eu vou ler. É essa que eu vou conferir. É essa que eu vou confiar. Não é no que você acha que deve ser ou não. É de acordo com o que eu estudo e que eu comparo. E as duas que eu comparo e que eu tenho completa confiança na tradução, essas duas. Quanto custa uma Bíblia de Jerusalém? R$70. Quanto custa uma Almeida Corrigida Fiel? Cara, eu me lembro de ter pagado R$29 numa Almeida Corrigida Fiel. Que eu comprei, acho que foi umas 3 para presentear. Pelo Mercado Livre na época. Uma Bíblia de R$29. Confio no texto dela, na tradução do texto dela. R$29. E aí o trouxão, o bestão, tá lá pagando R$350, 250. E uma Bíblia que muitas vezes não vai suprir o estudo. Sendo que ele poderia gastar R$30 no texto. E dos 320, 330 aonde? Em materiais para ele estudar. Materiais de exegese. Materiais de contexto histórico. Talvez material de língua portuguesa e material de língua inglesa para dominar. Talvez. Mas não, eu sou apenas um maluco na internet falando besteira. Um abraço, tamo junto e Deus abençoe você.